Hoje o Mídia News recebe o Fernando Pérez, a maior referência do estado para vestir casas com luxo e sofisticação. Vamos falar sobre o mercado, relacionamento com os clientes e grandes projetos. Fernando, seja muito bem-vindo ao Mídia News. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Pietra, de estar aqui no Mídia News, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história. Para mim é um motivo de muita alegria. Vamos lá. Fernando, hoje podemos dizer que você é o profissional mais destacado no seu segmento, sem exageros. Como é a sua estrutura hoje, né? Quais são os principais tipos de serviço que você oferece? Qual é o conceito do seu trabalho? O nosso conceito é vestir casas. Então nós temos uma empresa especializada em carpetes e tapetes. Também temos uma empresa especializada que é a Fernando Pérez Casa, né? Em revestimentos e cortinas. Nós temos também uma outra que chama Casa Cortina, que trabalha com a Hunter Douglas, uma marca referência no mercado. E também temos a Artefato, que são móveis de luxo, que juntando todas essas empresas, nós levamos o nome de Vestir a Casa, porque o cliente entrega em minhas mãos o seu projeto e nós entramos com os carpetes, com os mobiliários, com os enxovais, com os revestimentos de parede, cortinas e persianas. Então, hoje, o meu papel é vestir casas. Fernando, é verdade que você começou em uma empresa de instalações de persiana em uma feira de agropecuária? Olha, mais ou menos isso. Eu fui convidado para ser instalador de persianas. Com 4 meses, eu cheguei para trabalhar. E sabe aqueles empresários que anoitece, não amanhece? Então, depois de 4 meses eu fiquei ali desempregado. Mas eu tinha gostado de trabalhar vestindo as casas, né, com as nossas cortinas e persianas, e eu não queria parar de trabalhar com isso. E aí eu fui pedir emprego em uma loja, a uma quadra, e eu recebi um não, né? O proprietário da época falou que eu não era o perfil. Foi quando eu fui chorar para o meu pai e meu pai disse assim: por que você não começa seu próprio negócio? Eu falei: pai, como que eu vou começar sem dinheiro, sem carro, sem nada? Aí meu pai falou: você sabe instalar? Começa. E foi assim que eu comecei. E essa exposição que você acabou de falar foi quando eu iniciei. Eu mandei fazer panfletos e eu fiquei em um parque de exposição panfletando todo mundo que ali entrava. E depois disso, as pessoas começaram a me ligar, e eu fazia venda, depois eu voltava, instalava, depois eu voltava a fazer o pós-venda. Então, assim, esse foi a minha trajetória, o meu início, né? Onde eu comecei com a coragem e com o meu pai me incentivando a começar o meu próprio negócio. E qual que era o nome dessa sua primeira loja? Era uma loja física? Como que foi a sua primeira loja? Ela começou com o nome Elite Persianas, né? E depois, como eu fui agregando outras coisas, aí a gente trocou para Casa. Então hoje as nossas lojas Casa Papel, que fica na Avenida do CPA, Casa Cortina, que fica na Isaac Povas, Casa Rug, que fica também na Isaac Povas, Fernando Pérez Casa, que também fica na Isaac Povas, e fora as outras lojas que nós temos espalhadas no nosso Mato Grosso, que também levam o nome de Casa. Então assim, nós saímos do início, que era Elite, para depois um nome de Casa. Em que momento exato você percebeu que era um empreendedor e que poderia revolucionar o mercado de interiores do Mato Grosso, né, agregando bom gosto e qualidade? Qual foi a sua estratégia decisiva, né? Em que momento você falou: não, é isso, eu tenho condições de revolucionar o mercado? Eu tenho como um hábito, todo dia, às 7 da manhã, pedir para Deus sabedoria. Eu acho que a Bíblia relata que o homem mais rico e sábio que existiu nessa terra foi Salomão, né? E Salomão só pedia para Deus sabedoria. E é a mesma filosofia, é o mesmo que eu peço para Deus todos os dias. Então Deus vai me conduzindo. E nesse conduzir, Ele vai me apresentando as pessoas importantes para o meu negócio, que é os meus clientes. Então eu procuro cuidar muito do meu cliente. Porque um cliente bem cuidado, ele vira seu fã. Ele começa a te indicar para os familiares. Se ele começa um outro projeto, ele vai lembrar de mim. Então, assim, eu cuido muito do meu cliente. Então, eu digo para você que essa virada de chave que nós demos
né, no mercado de arquitetura, porque o nosso estado é um estado muito rico no agronegócio. Hoje o Brasil e o mundo conhecem o Mato Grosso. Hoje nós temos orgulho de bater no peito e dizer nós somos o Mato Grosso, né? E eu também quero que a arquitetura também esteja em destaque no cenário nacional. É por isso que a gente sempre traz eventos para cá, é por isso que eu atendo várias celebridades do Brasil, mostrando um pouquinho do nosso Mato Grosso, do nosso algodão, dos nossos tecidos. E desde esse primeiro momento que você abriu o seu negócio, você sabia que era isso que você queria fazer pro resto da sua vida? Desde o primeiro dia que eu chegava na casa dos clientes e eu colocava ali uma cortina e aí trazia o aconchego no living deles, que eles poderiam habitar ali, eu via a transformação dos nossos produtos. Porque se você mora em uma casa que tem um espaço de janela grande e a incidência de luz e sol do Mato Grosso é muito forte. Então, assim, as cortinas, ela traz o aconchego, ela bloqueia ali aquele mormaço, aquele sol. E eu estou numa região perfeita para isso. Então, assim, quando eu comecei a perceber a diferença dos nossos produtos na casa dos nossos clientes, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Porque até eu começar a ser instalador e depois um empresário, o meu ramo era rapacana. Eu tenho meus dedos aqui, ó, tudo cortado de faca, porque eu, muito criança, eu rapava cana e quando eu ia cortar a ponta, muitas vezes o dedo ia junto. Então, assim, você sair de um serviço que rapava cana e começar a entrar dentro de casas luxuosas, comércios que estavam iniciando ali a sua trajetória, e eu colocar os produtos e ver a diferença que isso fazia, é uma diferença, sair do 8 para 80. Entendeu? Então eu não quis mais, não desmerecendo o meu antigo, porque eu acho que tudo faz parte de uma construção, eu quis fazer parte desse momento de conquista dos meus clientes. Fernando, como você analisa o potencial do interior do estado para o mercado do alto padrão, né? Você tem sedes no interior, você se projeta para atender o interior, montar alguma empresa, né? Como que você analisa esse mercado? Eu sempre procuro honrar a cidade ou os meus clientes do interior. Como? Eu acho assim, nós montamos uma loja muito grande e luxuosa, considerada a loja mais bonita do Brasil, lá em Sinop. E todo o dinheiro que a gente ganha ali, a gente investe ali em Sinop. É uma forma de eu honrar aquelas pessoas que estão me entregando os seus projetos. A mesma coisa acontece com o Sorriso. Então, assim, eu sempre busco investir na cidade, tudo aquilo que eu ganho. Então, assim, é algo que você cria aquela reciprocidade. Eu não estou indo buscar, ao contrário, eu estou indo agregar, estou indo não dividir, mas somar. Então eu tenho muito claro isso, né? Que quando eu chego ou abro uma loja em uma cidade, é para somar e não para ir buscar, como muitos fazem, e com o tempo o mercado acaba se fechando para ele. Porque se você não tiver reciprocidade em tudo na sua vida, chega um momento que ele chega ao fim. Tem alguma cidade do interior no radar que você tem um desejo de expandir? Tem. Na verdade, nós temos 3 cidades, né, que nós já estamos atendendo, que é São Paulo, há muito tempo a gente já atende, Miami e Campo Grande. Porém, antes de lançar qualquer uma dessas 3, nós vamos honrar o mercado de Rondonópolis e vamos abrir uma unidade em Rondonópolis, porque Rondonópolis é uma cidade muito próspera, que eles abriram as portas para o Grupo Fernando Pérez. Então eu preciso honrá-los, né, levando ali uma casa Fernando Pérez, para depois eu lançar São Paulo, Miami ou até mesmo Campo Grande. Que legal! Você diz que a sua equipe é seu poder secreto. Como você conquista e mantém ao seu lado as pessoas certas e que complementam as suas habilidades, né, em um mercado com tanta concorrência? Então, como que você escolhe a dedo os profissionais que você trabalha, né? Como que o seu critério para isso, né? Escolher os melhores. Olha, nós estamos falando de colaboradores, funcionários? Isso, e também arquitetos, o grupo todo em si, né? Então vamos dividir. Vamos falar de colaboradores. Primeiro,
Colaboradores, eles precisam ter os mesmos valores que a nossa empresa: Deus, família e trabalho. Então, quando eu sento para uma entrevista, eu sempre procuro ouvir aonde você quer chegar, me conte um pouquinho como foi a sua infância. Então, nessa conversa, né, eu consigo entender se essa pessoa tem os mesmos valores. E se elas têm os mesmos valores que a nossa empresa, então a possibilidade de dar certo a longo do prazo é muito grande. Porque nós somos uma empresa que só trabalha de segunda a sexta. Eles têm sábado e domingo para viver em família. Nós somos uma empresa que tem como base a Bíblia. Nós somos uma empresa que tem uma estrutura muito grande para atender. Então, assim, não tem como um colaborador, e eu sempre busco ajudá-los. Eu tenho um horário de oração, que é das 8 horas, que eu oro para Deus pedindo prosperidade para todos os meus vendedores. Porque a prosperidade não vai chegar em mim antes de passar por eles. Quanto aos nossos arquitetos, cada dia mais o arquiteto, ele quer ter uma obra entrega sem problema. Então ele busca o Grupo Fernando Pérez porque ele confia na entrega. Ele sabe que eu vou honrar prazo, ele sabe que eu vou entregar mais para o cliente do que o cliente comprou, ele sabe que nós temos o service, que se o meu cliente precisar de uma manutenção ou de uma limpeza, nossa empresa tem para fazer isso. Então, assim, ele confia em entregar em minhas mãos o cliente deles, porque o meu primeiro cliente é o arquiteto, segundo é o meu cliente, porque eu não consigo chegar no meu cliente sem passar pelo arquiteto, porque é o arquiteto que faz a escolha de quais são os fornecedores que vão estar no projeto com eles. E é por isso que a gente tem, ou atende, né, quase 100% do nosso mercado, porque cada dia mais os arquitetos estão preocupados com a sua entrega e a satisfação dos seus clientes. Você tem desde a Casa Cortina, que é com foco em custo-benefício, até o Artefacto, que é um luxo absoluto. Qual é a vantagem estratégica de operar em diferentes nichos, em vez de se especializar em apenas um? O dinheiro ele troca de mão constantemente, né? Ter uma loja como a Casa Papel é a minha distribuidora. É o menor preço do mercado. Para quem que é a Casa Papel? Para aquelas pessoas que gastaram demais na obra, quer economizar no final. Para quem está começando o seu próprio negócio, que quer um papel de parede, uma cortina bonita. Então, assim, nós criamos a Casa Papel para atender a essa demanda. Porque eu quero estar ao seu lado, no seu início, e até você chegar onde o céu é o limite, né? Vai depender das suas escolhas. Então, a Casa Papel, ela vem para pegar todas essas pessoas que estão começando e a sua vida, que querem gastar um pouco menos do que o normal, né? A Casa Cortina, ela vem como uma intermediária. Ela tem um leque de tecidos maior, uma quantidade de persianas maiores. É para quando você está num segundo estágio, já querendo uma coisa mais pontual, uma coisa mais diferente. E a Fernando Pérez Casa, que é uma marca, é onde realmente estão as marcas. Louis Vuitton, Armani Casa, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Moi. Então, assim, é onde a pessoa quer algo mais personalizado e exclusivo. Então, assim, eu consigo atender aquelas pessoas que estão começando e querem ter um custo-benefício, assim como aqueles também que é o luxo absoluto. Então, eu consegui trabalhar isso no mercado porque nem sempre o arquiteto ele vai ter um cliente em potencial para grifes e marcas. Muitas vezes ele gasta na sua primeira casa algo mais luxuoso, só que na sua segunda casa, que é manso, chapada ou até em outro lugar, ele quer algo mais enxuto. Só que o arquiteto, ele não quer sair do Grupo Fernando Pérez porque ele confia na entrega. Então é por isso que nós temos esse nicho que deixa o arquiteto escolher ali qual é o momento de cada loja no seu projeto. Perfeito. Como é o processo de decidir novas marcas, tecidos ou designs que você vai incorporar no seu produto e no seu grupo, né? Você mesmo faz essa curadoria? Como que funciona? São todas passadas pela minha mão e um grupo de pessoas.
né? Nós somos um grupo onde a gente está de olho no mercado e a tendência. Hoje, nós temos a Hunter Douglas, que é a maior marca de persiana do mundo, uma marca centenária, e nós temos ela com exclusividade no nosso mercado. Nós temos a Artefato, que é uma marca também de luxo, é um posicionamento que ele já tem em Nova York, em Miami, e é uma indústria brasileira. Nós temos a franquia aqui do Mato Grosso e temos a maior franquia do mundo aqui, honrando todo o nosso Mato Grosso. E nós temos também a Fernando Pérez Casa, que é onde estão as marcas. Nós temos em Milão, em abril, sempre as marcas lançando tendência das casas. E nós procuramos sempre ter aqui antes de lançar lá. Então, nossos fornecedores, eles sempre enviam os books, né, as coleções, e a gente começa já um trabalho desde março, porque quando os nossos arquitetos aqui, mato-grossense, chega em Milão para conhecer os lançamentos, eles já viram tudo aqui dentro do Fernando Pérez Casa. Então é uma forma de a gente mantê-los todos atualizados com o mercado. Como você busca o equilíbrio entre o comercial e o administrativo no dia a dia de um negócio, né, em expansão como o seu? É uma meta atingível ou uma busca constante? Nós temos uma governança onde eu procurei ter junto conosco os melhores profissionais. Então ali eu tenho uma excelente gestora, um excelente financeiro, um excelente RH. Então nós temos um grupo onde trabalha todas as 12 lojas, né, onde as decisões não partem apenas de mim. Ali é levado para essa governança e essa governança juntos, né, a gente decide o próximo passo da empresa, sobre posicionamento. Então ninguém consegue ser bom em tudo, né? Então nós precisamos aprender a delegar e colocar na mão de cada um aquilo que eles nasceram para servir. Então, assim, é essa forma. Eu cuido muito do comercial, eu sou muito comercial, sou muito vendedor. Eu sou muito vendedor. Se brincar, já estou querendo te vender aqui já um papel para essa sala que eu vi que não tem. Então, eu gosto muito dessa parte do comercial e o restante eu delego tudo. Você já recusou um projeto ou um cliente porque não se alinhava com seus valores ou a capacidade do seu negócio naquele momento, né? Como você toma essa decisão? Olha, eu não vou dizer para você que eu já excluí um cliente, mas que eu já fiquei com dó dos meus produtos estar na casa desse cliente, eu já fiquei. Porque assim, a gente acaba fazendo parte dessa família. Porque a gente inicia numa obra juntos desde o primeiro momento, do alicerce. Então você cria ali uma história, entendeu, com aquele cliente, para chegar o momento da gente colocar nossos produtos, chegar com perfeição. Então a gente vai analisando cortineiro, ponto elétrico, automação, se as paredes estão perfeitas para receber nosso revestimento. Então assim, existe ali um relacionamento, digamos, entre o profissional, o cliente e nós. Então assim, eu procuro, eu quero que nossos produtos façam diferença na casa dessas pessoas. E tem pessoas que eu vejo assim que eles não se sentem merecedoras, entendeu? E é muito complicado quando você vê pessoas com fortunas achando que ele vai levar isso para uma outra fase da vida dele, que é a fase que a gente sai daqui sem nada. A gente chega sem nada e a gente sai sem nada. Então eu vejo pessoas que estão ali com quase 90 anos e ainda não se permite ter um produto legal, viver uma experiência diferente e ter ali tanto dinheiro guardado. Então eu fico um pouco com pesar disso, porque a minha vontade é eu ir lá fazer e falar assim, olha, você viveu para isso, você conquistou isso, se permita ter isso, entendeu? A gente está aqui só de passagem, vamos viver. Nada se leva dessa vida, né? Da forma que a gente chegou, é a forma que a gente vai sair. Após quase 3 décadas atendendo o agronegócio, como você descreve a evolução do gosto e das exigências do cliente alto padrão em Mato Grosso? Ele se equipara aos grandes centros? Quais são os perfis desses clientes, né? O perfil dos seus clientes? Meus clientes, eles são muito antenados. Hoje, as redes sociais,
trouxe, né? Porque você não deseja aquilo que você não conhece. Então, quando as pessoas entram dentro da Fernando Pérez Casa, ali ele já pisa em um carpete fantástico. Então, assim, ele já começa a desejar isso. Ali eles vão ver os revestimentos, ali ele vai ver um piano de cauda, que ele toca a música que ele escolher, entendeu? Então, tipo assim, ele começa a ter certas experiências e ali cria o desejo deles de ter esses produtos também. Porque você não deseja como aquilo que você não conhece, como eu te disse. Então, assim, esse mercado nosso, ele está preparado para o luxo e o alto luxo. Só depende o que é luxo e alto luxo para cada um. Talvez o meu luxo é um, para o meu vizinho é outro, para você é outro. Então, assim, para cada um deles, nós temos uma opção. E como que você descreve a evolução dos seus clientes, né? Você acha que eles ficaram mais exigentes, com conhecimento mais vasto sobre o luxo, né? De quando você começou até agora, houve uma evolução desse gosto? Muito grande. Não só minha, como dos meus clientes. Há 50 anos atrás, os sulistas vieram para o Mato Grosso para desbravar essa terra. Então, eu quero te contar um relato que eu nasci em Paranavaí. Minha mãe teve cesárea de um dia, no outro meu pai jogou ela em cima de um caminhão de carona e veio parar aqui, sem R$1, nem para comer. Então, essa foi o início da minha história, assim como muitos que vieram para desbravar esse estado. Então, no início, as pessoas estavam preocupadas mais em comprar terras, em plantar, em criar celeiros, e depois que eles construíram tudo isso, que já estava tudo girando, veio a pandemia, aonde eles viram que o vizinho foi embora, o amigo foi embora. E aí foi a hora que eles começaram a olhar e falar assim, o que faz sentido para mim? Não, eu quero uma casa. Quero uma casa bonita, quero uma casa que me representa, uma casa que eu posso esperar meus netos, uma casa que eu posso receber meus amigos. E isso mudou o mercado. Querendo ou não, a pandemia deu uma chacoalhada nas pessoas dizendo, olha, vamos viver? Vamos investir? E eu acredito que isso foi uma virada de chave na vida de muitas pessoas. Com certeza. Na prática, o que está em alta agora no design de interiores do alto padrão em Mato Grosso? É uma estética mais clean, orgânica ou algo mais clássico, opulento, né? O que está em alta agora? Como cada um vem de uma região, cada um tem uma história, é muito difícil dizer o que está em alta. Porque o que faz sentido para mim, às vezes não faz para você. Nós temos várias formas de fazer uma casa, do clássico ao neoclássico, ao contemporâneo. Isso vai de cada um. Então não existe um padrão, o que está em alta é o clássico. Não é assim. Tem que ver o que faz sentido para cada um. Geralmente o mercado vai ditando as tendências, Isso. Mas ali ele deixa um leque para você, desde o neutro ao que vai trazer personalidade até numa casa, em cores. Então, assim, eu sempre procuro ouvir o meu cliente para ver o que realmente faz sentido para ele, o que ele quer viver ali dentro, qual é a experiência que ele quer ter dentro da casa. E o que está saindo mais assim dos seus projetos? Você pode me exemplificar? Assim, é uma mistura de elementos, uma coisa mais clássica com um fundo clean, assim. O que vocês estão fazendo mais, assim? O que você está sentindo que está sendo pedido pelos clientes? Alguma tendência, alguma coisa? Nós saímos do neutro, daquela cor mais cinza, e estamos indo para as cores. Se você for na mostra da Artefato, né, que acabou de lançar 2 meses atrás, você vai ver que os ambientes têm cor, têm personalidade. Então, assim, a tendência, sim, é trazer cada dia mais cores para a vida das pessoas. Por exemplo, como que eu posso trabalhar com uma pessoa com depressão nos tons cinza e preto? Eu vou deixar ela muito mais depressiva. Então, a pessoa que vai pegar esse projeto, ela precisa analisar o cliente. Entendeu? E ali trazer mais alegria, trazer coisas que não vai remeter às vezes àquela depressão, e sim para algo que vai deixá-la mais satisfeita. Então a gente precisa analisar muito quem é o nosso cliente. Quanto mais você conhece seu cliente, menos chance você tem de errar. Trazer a maior loja da Artefato do Brasil para Cuiabá é um marco. Como foi convencer uma marca de luxo internacional de que Mato Grosso é um terreno fértil ideal, né?
Qual foi o argumento decisivo? Como foi essa negociação? Porque eu imagino que não seja uma transação tão simples, né? Tem que ter muita credibilidade, respeito, né? Me conta um pouquinho dos bastidores dessa conquista. Ontem nós recebemos o dono da marca, Paulo Bach, aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. E ele disse para quase 100 arquitetos ali que há 3 anos atrás ele entregou em minhas mãos a marca da Artefato. E na época eu apresentei um projeto muito grandioso para ele. E ele ficou muito feliz, mas ele saiu daqui um pouco tenso. Porque ele falou assim, é um projeto muito grande. Será que ele vai conseguir honrar? E ontem ele pediu uma salva de palmas para os arquitetos, para mim, que consegui entregar em 3 anos aquilo que eu prometi, não só para ele, mas para uns 50 arquitetos que estavam presentes na época. Precisamos honrar aquilo que a gente fala. Se eu estou aqui dizendo que eu tenho uma entrega grandiosa, que eu visto casas, que eu deixo o meu cliente satisfeito, eu tenho que, enquanto está falando com você, estar memorizando e lembrando, todos os meus clientes estão satisfeitos? Então precisamos ter credibilidade. E no nosso mercado isso é muito importante. Então assim, ele ter aqui no Mato Grosso a maior franquia da marca, isso é uma questão de orgulho até para ele. Até porque nós vivemos de números. E o Mato Grosso honra ali todo mês os números com essa franquia. E foi uma negociação rápida, né? Como que você fez essa proposta para ele? Foi uma coisa que foi pensada, discutida por um longo tempo, né? Como que foi um pouquinho do processo, assim, dos bastidores, das negociações, né? Foi algo que você desejou muito? Como ele recebeu a proposta? Na verdade, eu estava abrindo o Artefato em Dubai. Uhum. Eu tinha lá o investidor, já tinha colocado para falar com o diretor de franquias, João, aqui de São Paulo, e nós organizamos em abrir a Artefato em Dubai. Aí, quando eu entrei no Brasil, fechou as portas por conta da pandemia. Nisso, eu fui fazer minhas coisas aqui. Quando acabou a pandemia, eles vieram me buscar para a gente terminar aquilo que a gente começou. Só que antes de eu embarcar para Dubai, meu pai chegou em mim e falou assim, você tem certeza disso? Papai já teve 8 câncer, está no finalzinho da vida, você perdeu 3 filhos até ter Amanda, você quer realmente viver isso? Então aquilo foi assim, sabe, eu perdi o gosto, mas eu tive que ir para Dubai, porque eu era um compromisso, eu tinha que honrar, só que quando eu cheguei lá, eu conversei com eles que eu não queria mais, entendeu? Ó, eu vou só abrir um parênteses, claro, que esse é o momento que eu agradeço a Deus por todos os nossos clientes. Então, esse é o momento que eu peço a Deus sempre uma bênção para os meus clientes. Porque não adianta nada eu vestir casas lindas, maravilhosas, se não for para as famílias viverem ali felizes. Né? Então, esse é o momento que eu peço a Deus uma bênção especial para todos os meus clientes, que são 3 horas da tarde. E eu estava lá em Dubai, entendeu? Na negociação e falei, olha, não tenho interesse mais. E aí eles falaram, você sabe que você está deixando dinheiro na mesa? Eu falei, sei. E deixei a marca para eles tocarem. E vim embora para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu recebi a ligação do presidente da marca, dizendo, nós queremos que você seja o franqueado aí em Cuiabá. Aí eu falei assim, mas aqui a loja não está à venda, que existia um franqueado antes de mim. Aí ele falou assim, não importa o valor, nós queremos você com a marca. E aí eu comprei, e aí eu tenho a marca, né? Não precisei sair do meu estado, não precisei ficar longe dos meus pais, longe da minha filha, e com a marca aqui que eu amo. Esse horário de oração que eu tenho, interrompi e contei para vocês, é justamente com esse cliente de Dubai, que ele é meu cliente e seria meu investidor. Eu estava em uma negociação com ele, e aí ele saiu. Aí eu olhei para a esposa dele e falei, onde ele foi? Ela falou assim, olha, ele para 3 horários por dia para agradecer a Deus por todos os bens e por tudo que ele tem. Eu achei aquilo tão bonito que eu cheguei no Brasil e eu comecei a orar também 3 vezes por dia. E aí eu gostei tanto que começou, sabe, Deus abrindo as portas, aquela coisa. Aí no segundo ano eu comecei a orar 6 vezes por dia
E aí as coisas começaram a aumentar mais ainda, aí eu fui só dobrando, de ano em ano eu fui dobrando, de 3 para 6, de 6 para 12, de 12 para 24, e é assim o meu celular. O meu celular, se você pegar aqui, eu vou mostrar, quer ver? Aqui. 6 horas, eu agradeço a Deus pela vida. 7 horas, toca, eu peço para Deus sabedoria. 8 horas, eu peço uma prosperidade para os meus vendedores. 9, eu agradeço a Deus pela loja de sorriso e Sinop. 10 e 11, eu agradeço a Deus pela prosperidade. Meio-dia, pela família. E assim vai até chegar 8 da noite. Então, quando toca meu celular, eu não fico 1 hora orando, não é assim. Ele simplesmente me lembra que eu tenho que ser grato por toda a prosperidade. E quanto mais grato eu sou, mais Deus permite eu ter. Muito bonito. O edifício Altitude Jardins é um marco do luxo em São Paulo. E é no coração do jardim, um projeto inovador. Eu estive presente na apresentação, assim, é um conforto de um hotel em casa, né? Verdade. Como o Grupo Fernando Peres foi escolhido para ser o representante oficial desse projeto em Mato Grosso e para revestir o prédio também? Na verdade, o Altitude Jardins, ele está uma quadra ali dos Jardins, na rua, no início da Avenida Paulista, tão conhecida Avenida Paulista. E ali é a parte mais alta de São Paulo. Então o prédio ali vai ter quase 40 andares, aonde o rooftop dele é um farol, que qualquer lugar de São Paulo que você esteja, você vai enxergar esse prédio. E eles quiseram um conceito para esse prédio. Então trouxeram a marca Artefato, que é Altitude por Artefato, onde todos os moradores vão ganhar ali seu voucher para ter os seus produtos Artefato, e a área comum é toda Artefato. E eles pensando na qualidade, eles falaram, não tem como não termos a marca Fernando Peres para esse prédio. E nos convidou para assinar juntamente com o Artefato esse prédio. Então a Altitude Jardins é algo que veio assim para ser uma virada de chave no mercado imobiliário de São Paulo. Só que assim, eu quero contar para você que é mato-grossense, que nós também vamos ter aqui, que foi lançado ontem, um prédio que é residencial hotel, aonde as pessoas vão estar no residencial, mas com serviço de hotel também. Logo mais nós estaremos lançando isso no mercado e será um prazer e uma honra termos aqui os Jardins pelo Artefato, no Mato Grosso, né, na nossa capital, Cuiabá. Você pode me contar um pouquinho mais? Ou não posso, eu não podia contar nem isso, mas como o pessoal já foi embora, né, já estou soltando aqui. Mas assim, tudo que eu puder trazer para o Mato Grosso de grandioso, para honrar esse estado que me recebeu muito bem, eu vou fazer. Então tudo que é lançado fora, eu luto muito para que a gente também consiga lançar aqui para o Mato Grosso. Parabéns. Para o leigo, o que acontece nos bastidores de um grande projeto como a cobertura do Neymar, que foi feita pelo grupo Fernando Peres, né, decorada? Quantas pessoas estão envolvidas no projeto? Quanto tempo leva em média? Qual exigências que ele fez, né? Você pode me contar um pouquinho dos bastidores dessa entrega, né? Como que aconteceu esse contato? Você ficou feliz em receber esse contato, né? De uma pessoa que tem tanta visibilidade como o Neymar, né? Eu sempre falo, se você cuidar bem do seu cliente, você não vai precisar correr atrás dele. Nós fizemos primeiro a casa do Joel J, e ele gostou muito do nosso trabalho e me indicou para o Pablo Marçal. Fizemos toda a casa do Pablo Marçal, desde os carpetes, mobiliário, enxoval, cortinas, tudo. O Pablo Marçal me indicou para o Thiago Nigro. Thiago Nigro me indicou depois para o Caio Carneiro, Endel de Carvalho, e assim vai. Então, é uma corrente que conforme você entrega ali também não é quebrada. E através desses eu cheguei até a cobertura do Neymar. Fizemos ali a cobertura dele, muitas pessoas envolvidas. Agora estou entregando também no mesmo prédio o apartamento do Otaviano Costa e a Flávia Alessandra. E agora já estou voltando novamente entregar a segunda casa do Thiago Nigro, com a Maíra Card. Então assim, quando você cuida bem do seu cliente,
O seu cliente, ele vira seu vendedor. Todas as pessoas, nós temos que lembrar que eles vão morar na casa e vão receber muitas pessoas. E quando eles chegarem lá e ver a grandiosidade do nosso trabalho, do nosso produto, eles vão indicar se eles estiverem satisfeitos. Por isso é muito importante cuidar da satisfação do nosso cliente. E teve alguma dessas pessoas que você citou que virou um amigo pessoal? Assim, você mantém uma relação próxima com seus clientes? Todos, exceto o Neymar, né? Todos a gente tem um relacionamento super legal, inclusive com o Thiago Nigro, já viajei para Orlando, para Disney com ele. Outros eu tenho a possibilidade de contar em São Paulo, sentar, jantar, conversar. Só que assim, alguns, como o Neymar, não é, porque ele tem uma agenda muito difícil, né? Nem a entrega que a gente gosta de fazer, com o laço na porta, a gente não conseguiu fazer por conta de agenda, tanto minha quanto a dele. Mas é algo assim que não tem como, você acaba criando vínculo com a família. Porque eles, todos os dias que eles deitam em um carpete, eles vão lembrar da compra. Se eles olham para uma cortina motorizada, eles vão lembrar. A hora que eles veem um enxoval na hora de dormir, eles vão lembrar. Não tem, você acaba fazendo parte da família ali. Você acaba fazendo parte de tudo, porque, querendo ou não, o vestir a casa, tudo que eles vão viver dentro da casa, a gente está envolvido. E qual que é a sensação ao saber que você conquista tantos clientes, que viram amigos, tantos admiradores? Como é isso para você, Fernando? Olha, eu sou grato, né? Sou muito grato por todos os clientes. É como você viu que meu horário das 3 tocou aqui e eu agradeci a Deus por todos eles. E eu oro todos os dias e muitas vezes eu lembro até do cliente, entendeu? Tem clientes que acabam virando mais que clientes, né? Acabam se tornando amigos. Então, assim, eu sempre busco, eu sou orgulhoso de ter e eu acredito que os meus clientes, todos que vêm até o nosso Grupo Fernando Peres, é como se fosse um presente de Deus, devolvendo aquilo que a gente faz com tanto carinho e amor na casa de cada um deles. Fernando, de onde você busca inspiração? São viagens, artes, exposições, né? Conte um lugar, uma experiência recente que renovou as suas ideias, né? Como que você sempre se mantém inspirado, muitas visões, né? Essa coisa dos ambientes sempre combinando muito bem, mesmo tendo cada um sua própria referência, né? De onde saem tantas inspirações e essa renovação? Primeiro ponto, os arquitetos, a gente proporciona muitas viagens para eles poderem ali se inspirar, entender a cultura e trazer isso para os projetos, né? Quem realmente monta ali o projeto, né, e coloca as cores, tudo, o formato, é o arquiteto. O meu papel é executar aquilo exatamente como eles projetaram. Então, a gente trabalha em parceria. Porque eu acho que quando um cliente encontra um arquiteto e ele faz a leitura perfeita, ali flui. O próximo passo já é entregar na mão de quem realmente vai executar tudo isso, que é onde entra o Grupo Fernando Peres. E é onde eu acabei de falar para você que a gente traz todas essas marcas, todas as tendências, para que esses arquitetos sempre estejam à frente no mercado. Então, quando lança algo fora, ele já viu aqui. Então a gente cuida para que eles sempre estejam atualizados do mercado, para que eles possam projetar na casa dos seus clientes o que tem de mais moderno, mais atual no mercado. Fernando, quais são os seus hobbies quando você não está trabalhando? Você frequenta bastante São Paulo, né? Quais são os seus restaurantes preferidos em São Paulo? O que o Fernando Peres, fora do trabalho, costuma fazer para se desconectar, passar tempo com a família, um hobby, assim, que as pessoas têm uma curiosidade e não saibam sobre você, né? Como que é o Fernando nesse tempo de qualidade fora do trabalho? Nossa, você me pegou agora, hein? Mas vamos lá. Como eu falei no início, nossas lojas trabalham de segunda a sexta. Então, no sábado, desde criança, eu fui ensinado a guardar o último dia da semana, que é sábado. Porque para mim, passou sábado, já é primeira-feira, que no caso chama-se do domingo. Aí tem a segunda-feira, terça-feira, quarta. Quando chega na sexta,
a gente para no sábado. Então, o sábado é o dia que eu acordo tranquilo, sem pressão de trabalho, sem ter que ficar pensando em nada. Sabe aquele dia que eu vou oxigenar as ideias, eu tiro para mim. E o que eu gosto de fazer? Quando eu estou em Cuiabá, eu gosto de andar no Parque Mãe Bonifácio, que eu acho isso uma riqueza, entendeu? Aqui para nossa capital. Eu gosto de ir na Bodytech, na Performance Care, que é onde eu encontro amigos, clientes, gosto também. Eu vou à igreja. Então, assim, no meu sábado é o dia que eu tiro, assim, sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não quero fazer nada? Se eu quiser dormir, eu vou dormir. Se eu quiser levantar, eu vou levantar. Então, assim, sem uma rotina, é o meu sábado. E domingo, geralmente, eu quase repito também, né, o que acontece, porque eu acabo descansando também no domingo. Porque os meus colaboradores, muitos descansam no domingo, outros descansam no sábado, e para honrar a fé de cada um, a gente para esses 2 dias. Então, assim, agora, restaurantes, o Fernando sempre prestigia os seus clientes. Então, assim, eu acabei de entregar recentemente o Mahalo, né? Foi todo repaginado, então eu sempre honro o Mahalo. Agora, o Mits Grill também, né? Colocou ali uma parte VIP, né? Nós estamos, então eu sempre procuro frequentar lugares onde eu honro meus clientes. Da mesma forma que eles me honraram, eu também honro eles. E você gosta de se desconectar indo para a natureza, para a Chapada, para o Manso, né? Você gosta da natureza? Gosto. Só que assim, o Parque Mãe Bonifácio já para mim tá ótimo, entendeu? Ali eu coloco alguns podcasts que eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ouvir mentores, pessoas que vão me orientar o mercado atual, o mercado futuro. Então eu uno as duas coisas. Eu estou em meio à natureza, andando, descansando, mas ao mesmo tempo estou consumindo coisas para ajudar eu, com os meus governantes, a tomar as melhores decisões. Se você não fosse um empreendedor de sucesso no mundo do design, qual outra profissão você gostaria de ter experimentado e por quê? Não importa a profissão, eu sempre vou querer ser vendedor, porque assim, eu acho que a venda é a base de tudo. Não adianta, se um médico não aprender a vender, ele não vai fazer a cirurgia. Primeiro o paciente vai sentar na frente dele e ele vai precisar vender ali que ele é capaz de fazer sua cirurgia ou fazer qualquer coisa que seja. Eu acho que se você for analisar todas as profissões, antes vem a venda. Primeiro você se vende, aí você vai seguir. Um arquiteto, antes dele sentar para projetar, ele precisa vender. O cliente vai sentar na frente dele, ele vai precisar se vender, o cliente confiar nele para ele ir lá executar a arquitetura, que é o ramo que ele trabalha. Então, a venda, ela vem primeiro em tudo. Então, assim, eu não parei ainda para analisar se eu não fosse empresário no ramo de decoração, o que eu seria. Agora, uma certeza que eu tenho que eu seria um vendedor. Nasceu com o dom da venda, né? Bom, com 50 anos, uma trajetória consolidada e a maior loja do país, qual é a nova montanha que você pretende escalar? Existe algum plano de levar o conceito Grupo Fernando Pérez para outros estados? Tem algum projeto que você sonha? Quais são seus sonhos ainda, Fernando? Olha, é aquilo que eu falei para você há alguns momentos atrás. O meu sonho é sempre trazer o que tem de melhor para o nosso estado. Hoje vai vir um prédio que será um ícone para Cuiabá, vai ser um ponto, não é um ponto turístico, vamos falar, um point central da cidade. Algo que vai marcar a chegada desse prédio. Então, assim, é algo assim, eu gosto disso. Eu sempre estou inquieto, buscando o que tem de melhor para o nosso estado. Tem algum projeto que você sonha, ou levar o artefato para algum estado, para fora do país, né? Tem algum sonho que você pode compartilhar com a gente? Eu acho o seguinte, hoje eu estou tão satisfeito com tudo que nós conquistamos, né? Que hoje, se você perguntar assim, qual é o seu próximo lançamento, é esse que vai vir, que é o Jardins por Artefato, um ícone para o mercado. Esse seria meu próximo sonho, mas assim,
Projetos a gente tem em andamentos, que eu já te falei, que é abrir em outros estados, mas primeiramente nós estamos em um mercado tão próspero, tão promissor, que é o Mato Grosso, que eu ainda não vejo necessidade de sair daqui, a não ser para atender clientes que são referência no mercado, né, como esses que eu já mencionei agora atrás. Bom, para a gente fechar nossa entrevista, eu queria que você passasse uma mensagem para o jovem que está começando nessa área, que se inspira em você, né? Você é uma referência no estado. Qual é o seu conselho, né? Qual é essa mensagem que você deixa para os jovens que estão começando nessa área, seja como empresário, seja como arquiteto, decorador, né? Qual é a mensagem que você deixa para essa geração? Primeiro, tire ali um tempo para você decidir o que você nasceu para quê. Todos nós nascemos para servir. Tem momentos que a gente serve, tem momentos que a gente é servido. Mas no momento que você vai servir, o que você gosta? Você quer trabalhar na área de arquitetura, você quer trabalhar na área da medicina ou de uma estética, o quê? Defina primeiro para que você veio ao mundo. Segundo, persista. Procure ter mentores que já fizeram, né? Já construíram ou saíram do mesmo lugar que você está saindo. Procure se inspirar neles, procurar qual é o segredo de cada um, para que um dia você também seja referência de uma outra pessoa. A persistência é tudo. Você colocar nas mãos de Deus, pedir para Deus todos os dias sabedoria. Peça para Deus, não peça prosperidade, agradeça. Peça para Deus sabedoria. É através dos insights que você vai tendo todos os dias e a persistência que vai te levar em um patamar onde você vai ser referência naquilo que você decidiu ser. Perfeito. Fernando, ficou faltando alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não perguntei? Não. Acho que a gente falou muito bem sobre tudo, né? Sim, muito obrigada. Eu acho assim, nós viemos todos no mundo com uma missão. Cada um tem que descobrir qual é a sua. Você está aqui, fazendo muito bem o seu papel. Que cada dia mais Deus prospere e você consiga chegar na onde você idealizou chegar. Persista, luta, né? E comece a entregar para várias pessoas que estão nos assistindo algo que vão acrescentar, que vai servir de inspiração. Eu tenho ali na Isaac Povos uma empena, onde tem uma imagem minha, que muitas pessoas têm aquela empena como um motivador, porque eles falam que eu estou sorrindo. Que muitas vezes eu recebo mensagens, relatos de pessoas que acordam ali nos prédios vizinhos com café e vai me dar bom dia, às 5 da manhã. Então, assim, nós temos que ser luz para essas pessoas. Então, assim, quando você descobre qual é a sua missão na Terra e você procure cada dia ser melhor, você vai chegar onde você idealizou.